doutora Zélia Regina Corrêa Tavares, psicóloga e especialista em práticas. Bom dia a todos. Deixa eu só colocar a minha apresentação ótima. Um prazer estar aqui com todos vocês, poder dar um pouquinho da minha contribuição na minha área, que é a psicologia, né? E, sobretudo, numa área tão importante que eu considero que é os nossos jovens, o futuro do nosso país, o futuro do nosso mundo, né? Então, eu quero começar falando um pouco do mito de Sísifo, né? Albert Camus, em 1941, ele filosofou um pouco sobre Sísifo, que foi condenado a subir uma montanha com uma pedra nas costas. E então, quando ele chegava lá em cima no topo, essa pedra rolava lá para baixo e ele tinha que descer e começar tudo de novo. E ele faz uma comparação nesse estudo dele com a busca do sentido, né? A busca por sentido. A vida sem uma espiritualidade, sem uma conexão maior, ela nos parece muito sem sentido. E como aqui o nosso foco é no jovem, então a gente pensa nessa fase que é tão difícil, o quanto que isso fica mais difícil ainda, né? Uma fase ainda em transformação. Ontem eu era criança, hoje eu sou o quê? Eu estou me transformando em adulto, mas e hoje? Né? Além das questões biológicas, os apelos, né, da mídia, o apelo da internet e etc., deixa o adolescente, o jovem, muito perdido. E é essa somatória de exigências do que está fora que leva à repetição dos padrões mentais tóxicos, doentios. É como todos os dias subir uma montanha na expectativa de ter um resultado e quando ele chega no final do dia, vê que a pedra já está lá embaixo de novo. E no dia seguinte começa tudo de novo. É a mente trabalhando continuamente, né? E ele coloca uma proposta. A realização do absurdo exige o suicídio, que é o que está acontecendo hoje muito com os nossos jovens. E ele diz, não, exige a revolta. E, no caso aqui, a revolta positiva, com movimentos como esse aqui, por exemplo. A gente dá um basta e começar realmente a adotar novas posturas diante do que está acontecendo hoje no dia a dia, né? Então, a mente desfocada, no caso de um adolescente, ela pula de pensamentos em pensamentos, o tempo todo, na repetição contínua, ininterrupta e interminável de padrões mentais tóxicos, doentios, né? O adolescente, em geral, sobretudo quando ele não tem a presença dos pais dando um norte para ele, e mais, sobretudo ainda, quando ele não tem um norte espiritual, quando ele não tem um caminho espiritual, seja ele qual for, para dar para ele uma luz no fim do túnel, ele fica muito perdido. E ele tem um sentimento de pertencimento. Eu preciso pertencer a alguma coisa. Eu preciso fazer parte de uma tribo. Então, para ser aceito nessas tribos, ele faz qualquer coisa, porque ele precisa se sentir amado. E o que acontece hoje? A maior parte dos pais trabalha e trabalha muito. A gente sabe disso, né? A demanda hoje pelo trabalho é muito grande para que a família consiga manter um bom status social e pagar as escolas e etc. E os filhos ficam muito sozinhos. Eu vejo isso na clínica. Eu hoje só atendo jovens e adolescentes se os pais fizerem um acompanhamento também. Caso contrário, eu não faço. Porque o trabalho fica unilateral e acaba que eu sofro. Eu sofro junto com ele, né? Então, mistura lembranças do passado, idealizações do futuro, tira a pessoa do momento presente e ela se esquece do que ela está fazendo. Sobretudo, sem o norte espiritual, o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Eu não estou falando de religião aqui, tá? A síndrome do pensamento acelerado afeta hoje cerca de 80% das pessoas no mundo. Gente, isso é muita coisa. A internet hoje, com a sua velocidade inacreditável, né, de conhecimento, de exigência,
Hoje a gente vê que um celular não dura mais do que 3 anos. Pensa bem nisso. Né? Quando muito, dura em média 2 anos e meio, já está totalmente defasado. É a velocidade das coisas acontecendo. Né? Como o deputado falou, tem o seu lado positivo, sim, temos que reconhecer, mas também tem o seu lado negativo. E o nosso jovem é o que mais sofre com isso. Né? Então, a mente inquieta, pensamentos desordenados, os jovens bombardeados por informações de todas as formas. Quando eu soube do jogo, né, o jogo da baleia azul, eu fiquei realmente mobilizada. Eu fui às lágrimas. Porque a insanidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas que não se sabe onde isso começou, que cria algo tão maquiavélico. São 50 níveis, né, de exigência esse jogo tem, sendo que o 50º nível é o suicídio. Então, do tipo, assista filmes de terror às 4 horas da manhã. Inicie cortes em você mesmo. Né? Maltrate os seus familiares. E o nosso jovem, é óbvio que, reconhecendo a fala do deputado Newton Cardoso, que é um sistema, né? Os pais estão envolvidos, a sociedade, mas aqui a gente vai olhar o lado do jovem. Ele fica muito perdido nesse período da vida e quando os pais não estão presentes, sobretudo. Né? Então, o apelo, né, de um jogo como esse, fazer parte de uma tribo, eles acham muito bonitinho, a mente com o pensamento intermitente em negatividades, levam o jovem, por exemplo, a participar disso. Há um tempo atrás, o médico psiquiatra Augusto Cury começou uma campanha nas mídias sociais com relação a esse jogo. Né? E ele disse que a pressão escolar, o excesso de informação e atividades está prejudicando as crianças e jovens. Né? Elas se tornaram escravas da informação. E eu vejo hoje no consultório os pais chegando desesperados, sem saber o que fazer. Por isso, o incentivo à prática meditativa nas escolas, nos postos de saúde, nos hospitais. Mas a escola é a semente. E os pais, mais ainda, a semente. Porque o pai ensina através da própria prática. Né? Quando o pai pratica, a criança tende a praticar também. Né? Então, Augusto Cury ele diz que, ao focar unicamente no pensamento lógico, as instituições de ensino deixam de lado o controle emocional. As crianças não aprendem a ter controle emocional. E se houvesse um jeito, uma forma? Na verdade, essa forma existe. Tá? Meditação e alta performance. Então, uma pesquisa feita pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Santa Bárbara comprovou que em apenas algumas semanas a meditação ajuda na concentração e na memória. Além de proporcionar uma mente atenta, um dos benefícios da meditação é a criatividade, estimular a criatividade e a inovação. Então, quando as nossas crianças, os nossos jovens entram nesse estado meditativo, e é uma questão de prática diária, contínua, 20 minutos que seja todos os dias, ela começa a sentir um prazer muito grande dentro. Ela para de buscar fora o prazer na bebida, no cigarro, no vício, nos jogos, na interação, e começa a encontrar esse prazer dentro. Não tem mais como negar esse subjetivo. É um dia após o outro. Né? Então, Herbert Benson, professor de Harvard, ele, através de pesquisas, né, confirmou, se eu não estou enganado, em 1971, que pessoas em estado meditativo apresentam menor pressão sanguínea e um aumento na produção de ondas cerebrais, que são essenciais para a qualidade do sono. Se a gente não dorme bem, como é que a gente fica no dia seguinte? Imagine os jovens, num estado em que há uma pressão muito grande pela escolha da profissão, pelo vestibular, pelas notas da escola, pelos pais que muitas vezes têm atritos, por esse apelo de pertencimento. Imagina o estado mental de um jovem nessa fase de transição. Né? Então, ao invés de focar apenas no desenvolvimento espiritual, a meditação passou a ser utilizada como ferramenta de relaxamento e obter mais saúde, inclusive afiando a nossa mente.
e um rabino falou a respeito disso, controle mental. Eu não ser mais refém dos sentimentos que assolam a minha mente, eu aprender a administrar, a ter esse controle, né, emocional. Não é negar que eu estou com raiva, por exemplo, mas é administrar a raiva naquele momento e não ser mais refém da raiva, né? Então, Honório de la Iglesia Lopes, né, um psicólogo e professor do projeto Mindfulness in Schools, ele é membro do Instituto Europeu de Psicologia Positiva, a área, inclusive, que eu estou me especializando, acabei de fazer uma pós-graduação nessa área. Ele estudou na Inglaterra, onde a atenção plena já faz parte da realidade escolar. Só para poder aplicar isso em Curitiba, um projeto que já está acontecendo. E ele diz o seguinte: nós ensinamos português, mas não ensinamos como a lidar com a própria mente. E é verdade, todos nós aqui sabemos disso. A gente não aprende isso na escola, né? Então, a iniciativa de inserir a prática de mindfulness nas escolas se baseia na ideia de que cada criança possui dentro de si já as respostas. Olha que coisa maravilhosa! Ela só precisa acessar essas respostas. E é um aprendizado, né? Um exercício de foco e concentração, que promove relaxamento e equilíbrio. E aí, algumas linhas utilizam, então, mantras para entrar nesse estado de flow, outras utilizam foco na respiração, como o Rabino mencionou aqui. Se concentrar na sua respiração, observar o ar entrando e o ar saindo, tranquilamente. Observar os sons, os ruídos, que ruídos que existem aqui na sala. Isso nos traz para o momento presente. Isso traz o jovem para o momento presente, para a atenção plena no que o professor está dizendo, por exemplo. Traz o jovem para o agora, ao invés de estar preocupado com a prova que vai acontecer. Por exemplo, quando ele estiver estudando para a prova, ele vai estar presente ali, concentrado naquele estudo. E como tudo na vida é prática, né? Então, mindfulness, não há mantras, não existe qualquer intenção de elevar o espírito, ou de encontrar Deus, ou filosofia, ou religião, tá? Embora eu tenha uma vertente muito forte com espiritualidade, eu foquei aqui, por se tratar de pesquisas científicas, em mindfulness, que é atenção plena, desvinculada de qualquer religião, né? Então, o foco está em prestar atenção nas sensações do corpo, tá? Interromper a bagunça de pensamentos desordenada e acalmar a mente, tá? Então, todas as atividades têm uma parte lúdica, como bater palmas, fazer exercícios, ouvir um sino, por exemplo, conforme eu mencionei para vocês, né? E ali, dando uma entrevista um pouquinho antes para a TV Câmara, a pessoa me perguntou assim, e o custo disso? 0. Olha que maravilha. O professor se especializa e ajuda o seu aluno a pensar. Ele pode, por exemplo, levar uma barra de chocolate, pedir o aluno para fechar os olhos, agora sinta o sabor desse chocolate. Aqui e agora, atenção plena, estar no presente. É treinamento, né? Então, o médico americano John Kabat-Zinn, ele criou um programa chamado Redução do Estresse com Mindfulness, com o intuito de tratar pacientes com dores crônicas, tá? Embora tenha usado como base seus conhecimentos prévios de espiritualidade, de yoga, ele focou simplesmente na atenção presente, que é a ideia e a proposta dessa reunião para que a gente possa implementar isso em programas educativos, em escolas, em hospitais também. Já tem movimentos assim acontecendo, muito com trabalhos voluntários. Como o nosso tempo está restrito aqui, eu vou passar à frente, aí são dados de pesquisas, que esse material vai ficar disponível e quem quiser pode pegar, né? Ali da Unifesp, Hospital São Mateus, Universidade de Harvard, né? Na área da saúde, então, entrando naquilo que eu mencionei, o suicídio dos jovens. Então, ajuda a meditação, a concentração focada no presente, ajuda os jovens a se manterem fora, por exemplo. Quando encontro prazer dentro, eu me abstenho de buscar esse prazer fora nas redes sociais, por exemplo, né? E aí eu cito a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu isso como prioridade. A atriz Goldie Hawn, eu achei um site dela. Dá para concluir? Sim?
A senhora tem o tempo necessário. Ah, ok. Não vai levar mais muito tempo, não. Né? Então, achei muito bacana. Ela faz um trabalho voluntário nos hospitais, ensinando as crianças a meditação do mindfulness, que é a atenção focada no presente, né? Um diagnóstico que ameaça a vida leva um enorme impacto psicológico às crianças e suas famílias. O mindfulness, que é a atenção focada no presente, dá às crianças algum controle sobre seu medo, dor, e é uma ferramenta poderosa quando ela não tem controle sobre a sua doença. E algo que eu achei maravilhoso, que eu já pratico há algum tempo, ela pratica lá também, eu não sabia, né? Então, ela espalha pelos andares dos hospitais árvores de gratidão, que é uma área que eu trabalho muito com os meus pacientes também, sobretudo jovens. Pelo que você já é grato hoje? Né? E às vezes eu faço encontros que eu desenho a árvore na parede também, eu levo em cartolinas, e eles começam a escrever as coisas pelas quais eles já são gratos. Isso também traz o nosso jovem para o momento, inclusive os adultos também, né? Para o momento presente, né? Pelo que eu já sou grato, que o universo já está me provendo de coisas boas, né? Então, as árvores são extremamente populares porque permitem que, em um pequeno momento, a criança se concentre em algo positivo. Então, atenção plena como ferramenta. O psiquiatra da UCSF, Stuart Eisendrath, ele estuda a terapia cognitiva baseada na atenção mental que afeta pacientes com depressão para quem a medicação falhou. E nós sabemos, da área, está aqui um médico que não me deixa mentir, e eu que trabalho em clínica médica também, que o medicamento ele só tira o sintoma. Se nós não formos na causa, nós vamos passar o resto da vida tomando medicamentos. E aqui tem uma pesquisa que eu trouxe, uma estatística para vocês, o quanto que o medicamento foi diminuído, o consumo do medicamento através da meditação, diminuindo, claro, os custos, então, para os órgãos que provêm os medicamentos, né? E a pesquisa desse doutor mostrou que a prática da atenção plena muda as funções do cérebro para uma mentalidade mais saudável. Quem conhece um pouco o trabalho do Dr. Deepak Chopra, que é bem difundido no mundo todo, ele fala muito isso. Tem um livro dele que fala sobre o cérebro, que explica bem essa questão, né? O quanto que o nosso cérebro ele é plástico, no sentido de que ele altera até a forma dele, e ele se modifica, né, com o estado meditativo. Então, finalizando, aqui nós temos alguns gráficos, e aí o mérito é de Joan Roura, que é um físico teórico e diretor da David Lynch Instituto do Brasil. Ele cedeu essas estatísticas para mim, né? E ali tem, olha, diminuição da ansiedade, a meta-análise estatística de 146 resultados de estudos independentes. Vou passar mais rápido. Aqui, olha, na diminuição da depressão de longo prazo, tá? De funcionários públicos. A pesquisa dele é muito voltada para adultos, porque, por incrível que pareça, embora na Inglaterra tenha muito trabalho relacionado a isso, nos Estados Unidos, até na Rússia, eu estava conversando aqui, né, com o Marcos Vinícius, no Brasil tem muito pouco a ser explorado. Aliás, tem muito pouco explorado e um campo enorme para que nós, terapeutas, nós que temos esse interesse, educadores e médicos, possamos explorar e implementar melhor aqui no nosso país. Aqui, olha, melhora na qualidade do sono, tá? Tensão arterial mais baixa também, tudo comprovado, com meses de tratamento. Arteriosclerose, redução do diabetes, redução de despesas médicas. Aí eu chamo a atenção do deputado, né? Ao longo de 6 anos, o quanto isso diminuiu, o quanto isso vai melhorar, inclusive, aí para o custo, né, da área de saúde do nosso querido Brasil. 50% de redução da necessidade de cuidados médicos. Tá? Então, a ideia aqui no final é por que não? Por que não a gente juntar forças, pegar apoio de deputados como o deputado Nildo Cardoso e todos que estão aí envolvidos com esse trabalho, que tiveram essa ideia, e começarmos a implementar essas práticas 20 minutos todos os dias nas escolas, nos hospitais. Então,
melhorar a qualidade de vida dos nossos adolescentes. Muito obrigada.